Esse é o Devocional 16 e a gente vai estudar um pouquinho sobre o que é nascer do Espírito. O objetivo desse estudo é entender o que é nascer do Espírito, como alguém pode nascer do Espírito e por que isso é necessário. Em João 3, no versículo 3, está escrito assim: Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o objetivo principal de nascer do Espírito ou de nascer de novo é ver o reino de Deus, é ser salvo. E, como ninguém pode ver o reino sem nascer de novo é um pré-requisito para que a gente seja salvo. Não há salvação sem o segundo nascimento. Em Gálatas 3, no versículo 22, está escrito assim: Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa que é pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Então, a promessa de salvação é dada pela fé em Jesus. Guarda isso para vocês ligarem nos próximos versículos. Em João 1,12 está escrito: Contudo, aos que o receberam, ou seja, aos que receberam Jesus Cristo, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Então não há como tu se tornar filho de Deus se tu não crer em Jesus. E não há como tu ser salvo se tu não nascer de novo, ok? Entendam isso e a gente vai seguir, vai ficar mais claro ainda. Em João 3, a partir do versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Aqui está falando de Jesus. Quem vem do céu está acima de todos. Que Jesus está acima de todos. Aquele que o aceita, no versículo 33, confirma que Deus é verdadeiro. Então, se você aceita Jesus, você confirma a existência de Deus e a veracidade daquilo que Deus diz e nos orienta. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitações. Então Deus dá o Espírito a Jesus sem nenhuma limitação. E também dá a nós agora, porque quando Jesus subiu para o céu, depois da sua ressurreição, quando ele voltou para o Pai, ele disse que deixaria conosco o Espírito Consolador. E esse Espírito Consolador é o mesmo que estava em Jesus e é o que está com a gente hoje. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, gente, aqui ele está dizendo que você só vai ter vida eterna se você crer no Filho. E ele disse que você só vai ter vida eterna se você nascer de novo. Então, nascer de novo tem a ver com crer em Jesus. Tem a ver com receber Jesus e com crer no nome de Jesus. Nascer de novo, a partir do momento que tu crê em Cristo, que tu recebe o Espírito dele em ti, tu nasce do Espírito. Porque antes você não tinha uma vida espiritual, você tinha uma vida carnal. A tua vida espiritual acontece quando tu nasce do Espírito. E se esse Espírito foi enviado de Cristo, a gente só pode tê-lo acreditando em Cristo. Então, nascer do Espírito é quando a gente crê em Cristo a ponto de receber o Espírito dele em nós. E aqui ele não apresenta só uma consequência celestial de salvação para o futuro, mas ele também diz que tem uma consequência aqui e agora, no mundo em que a gente vive. Em João 3, no versículo 6 e o 8. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, quando você acredita em Jesus Cristo e recebe o Espírito dele, você se torna espiritual também. É isso que ele está dizendo aqui. O vento sopra onde quer,
Vento significa espírito, porque vento em hebraico é ruar, e ruar serve tanto para espírito quanto para vento, a brisa, a ventania. Eles usam com esses dois sentidos. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai, ou seja, o vento, o Espírito Santo, assopra onde quer. A gente escuta ele, mas a gente não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, então é um mistério. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo, ele fala aos nossos ouvidos e a gente escuta ele. E ele vai nos guiando. Em Romanos 6, está escrito assim: porque morrendo, ele morreu para o pecado. Uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Jesus morreu de uma vez por todas, ou seja, por todos. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. Quando você recebe do Espírito, quando você tem fé em Cristo, quando você confessa os seus pecados, você morre para o pecado e você se torna vivo para Deus. E viver para Deus não é só ter o benefício de uma vida eterna, mas é de fato dedicar a tua vida para Deus. Quando a gente morre para o pecado, a gente assume uma vida longe do pecado, ou seja, eu vou tomar todo o cuidado do mundo, vou fazer tudo que eu posso fazer para que eu não peque, eu vou fugir do pecado. Mata o domínio do pecado sobre a tua vida. Então, se você tem vícios, se você tem mágoas, essas coisas que te amarram, que te privam da felicidade, da liberdade genuína, quando você nasce no Espírito, isso não tem mais domínio sobre você. Em Colossenses 2, no versículo 11, está escrito assim: nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. A circuncisão é quando eles cortam aquela pele que sobra no pênis. Eles cortam aquela pele no judaísmo, claro que tem um sentido religioso, mas também ele tem um sentido religioso porque dá para fazer uma metáfora, uma analogia com ela. Porque naquela pele a sujeira se acumula. Inclusive, os cientistas, as pessoas que estudam, os médicos já comprovaram que os homens que são circuncidados, eles têm menos risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis do que os homens que não têm circuncisão. Então a circuncisão é para garantir uma limpeza. No versículo 12 agora. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. O batismo simboliza a morte. Quando você é imergido com o corpo inteiro debaixo d'água, é como se você estivesse numa sepultura. E quando você se levanta, é como se você estivesse nascendo de novo. Então o batismo ele simboliza e ele declara a tua fé em Cristo. Porque não basta tu acreditar em Cristo no teu coração. Tu precisa declarar para o mundo que você acredita em Cristo e tu precisa ter uma fé que tenha obras também. No versículo 13, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua morte, Deus os vivificou juntamente com Cristo e ele nos perdoou de todas as transgressões. Então o batismo é um momento de ruptura com a carne. E abandonar a vida carnal é viver de acordo com o Espírito Santo. E isso é nascer de novo. Em Efésios 2, no versículo 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Não é a fé humana que faz isso, mas uma fé que é dada por Deus, uma fé sobrenatural, que o próprio Espírito Santo vem e coloca no nosso coração, para que a gente consiga alcançar
essa graça, para que a gente consiga estar debaixo dessa graça. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A esperança viva é uma esperança de salvação. Na maioria das vezes que o Novo Testamento fala de esperança, ele está falando de salvação. Então, nascer do Espírito é ter fé em Cristo, e isso é dom de Deus. É um pré-requisito para entrar no reino de Deus, é um pré-requisito para a salvação. Foi concedido por meio da ressurreição de Cristo. O pecado não tem poder sobre nós a partir do momento que nós recebemos o Espírito Santo. E é ser guiado por Deus a viver uma vida santa. Isso é nascer do Espírito. Eu espero que vocês tenham gostado deste devocional e que este devocional tenha sido bênção para a tua vida. Compartilha e comenta aqui o que você achou, se você já sabia que isso era nascer do Espírito ou se você pensava que era outra coisa. E a gente se vê no próximo vídeo.